tenho medo, porque eu falo assim, para onde que isso vai? O melhor momento é quando eu não sei para onde vai. Ela é muito cuidadosa, O multimédia é uma espécie de grande espaço laboratorial, de grande teatro, de usina criativa. Ela tem uma capacidade assim, genial de tirar coisas que às vezes nem você mesmo acredita que você poderia fazer, né? Sempre num estímulo de ir mais. O multimédia sempre guarda o material de cenário, nunca joga fora nada, porque tudo é reutilizado de outra forma, como que vê o percurso, às vezes até do material, como que ele vai mudando dentro do espetáculo. Eu sou pessimista e otimismo ao mesmo tempo, que se eu não acreditasse muito, a gente não continuaria fazendo a arte com esse enfoque, que até hoje a gente jamais foi sucesso. Aliás, eu agradeço não ter sido sucesso, porque a fama é trabalhar contra você, porque fama não combina com arte. Se você teve fama por alguma coisa, é melhor você ficar livre dela. A gente não depende desse acerto, que acho que a arte nunca deveria depender nem de acerto, nem de crítica, nem de bom resultado. De qualidade, seriedade, sim, de compromisso com aquilo, mas... E a gente tem isso, porque desde que a gente começou, a gente nunca foi sucesso. Você lembra ter sido sucesso? Eu não lembro. Eu lembro de muita gente falando mal, porque quando a gente começou, as pessoas diziam, não é teatro, porque não era, não é dança, porque não é música, porque não é artes visuais, porque era tudo junto. Eu tenho uma maneira de trabalhar que realmente eu até acho que os atores têm que confiar muito, porque é extremamente fragmentada. É como se eu estivesse levantando dados. Eu posso fazer uma cena, começar com uma cena que vai ser usada no final. Eu posso começar com uma cena que eu acho que é uma referência, um ícone. Assim, essa imagem eu acho que vai ser referencial para em volta dela girarem outras ações e outros acontecimentos. Então é difícil dizer para você esse percurso assim, continuado e seguido, como é que ele acontece. A única palavra que eu posso dizer é uma fragmentação, que pode ser tanto para um tema X, ou para uma coreografia, ou para um deslocamento, ou para uma relação com um quadro. Depois é que vem a estrutura toda. Então tem muita borracha nisso, isso acho que uma palavrinha-chave é a borracha. Muita frustração de não ser isso e muito desapego, porque assim, porque às vezes num trabalho de muita improvisação corre o risco do próprio artista se apegar, não, eu gostei tanto daquilo que eu fiz, ou eu mesmo, mas não interessa, porque o resultado final está muito apoiado nessa necessidade orgânica dessa estrutura feita de partes com muito significado e para o todo ter significado. Ela passou, e dentro do rio, que fora uma corrente, pois milhares de lágrimas tinham ido por ela e vindo por ela, que era dada e doida pela dança, e seu apelodo era Mrs. Leaf. É um trecho, né, do panorama do Finnegan's Wake, do James Joyce, com tradução do Augusto e Haroldo de Campos, né? Aí começou, que a gente vinha trabalhando, né, em cima do Joyce. Na verdade, a gente fez a trilogia Joyce, 1989, começou com Navio, Noiva e Gaivotas, depois foi Epifanias e Alicinações. Alicinações a gente fez aquele procedimento da palavra trovão, porque misturava Alice e Lewis Carroll, tinham vários jogos nonsense, e Alicinação, que é um dos títulos que Antonio Wise faz naquele roteiro do Ulisses de James Joyce. Então a gente já fez uma palavra trovão aí que, aliás, nasceu em Alice, né? Porque a palavra trovão que James Joyce vai usar lá na frente, toda a sua obra, nasce com Humpty Dumpty em Alice. Então houve essa intenção de juntar, fazer também como título essa junção. Da palavra valise, né? Que é Alice mais alicinações, seria alucinações e ficou alicinações. E o Mrs. Leaf também é uma tradução, né? Que teria a ver com esse rio que volta, da vida.
e da lembrança, né? Porque a tradução que eles fizeram do Miss e do Life. Todos os nomes dos apelodos, que também é uma palavra trovão, todos eram relacionados a Rio. Então, o Rio era Mrs. Leaf e o seu nome era Mrs. Leaf, e a gente trouxe esse nome até para dar continuidade à influência de Joyce, que vai ter sempre, né? Eu fui ver o impacto do trabalho da Ione, que era muito visceral, e também com a busca de literatura profunda também, que ela sempre trabalhou com Joyce e outros autores mais, com textos de literatura mais contundente mesmo, para discutir o homem na sociedade, o homem como estilo de linguagem, o processo do tempo, né, dessa literatura e do homem nesse universo, mundo. Então, assim, o trabalho da Ione sempre teve essa coisa de julgar na cara da gente o que a gente precisava encontrar dentro da literatura. E aí o Alucinações tinha uma relação com o Lewis Carroll e esse você fez uma relação com o Beckett, né? Com a Winnie, com Dias Felizes. E aí esse personagem tinha uma relação com os dois, né? Tanto com a Winnie, que ficava lá com seus objetos presa, né? Na areia lá. Enterrada até a cintura. Enterrada até a cintura, e a Mrs. Leaf, que eu entendo ela como se ela ficasse presa nessa fantasia aí que ela inventou e acabou caindo, né? Porque eu vou ler aqui um pedacinho do que aconteceu, né? Do que é a Ione. Eu chamo ela de Ione, né? Porque fica melhor assim. Não dá problema. Então, tem que explicar porque você é minha filha. Você tem que poderia me chamar de mãe, mas para estabelecer uma relação profissional, ela me chama de Ione. Ione. Então, a Ione escreveu um perfil, e nesse perfil, a partir desse perfil que a gente criou sequências de movimento, com as características do personagem. Então, ela é inspirada nesse personagem, no Mrs. Leaf, né, do Joyce, e na Winnie, ela escreveu o perfil da Mrs. Leaf, construindo a história de uma mulher comum, que, entediada com seu cotidiano, resolveu procurar um psicanalista. Nas primeiras consultas não acontecia nada, e aí, motivada pela falta de assunto, ela começou a inventar fatos, a se reinventar como pessoa. Isso despertou a atenção do psiquiatra, cujo interesse crescente pela paciente servia de estímulo para que ela desse asas à imaginação e quebrasse as fronteiras entre o real e o imaginário, chegando à loucura. Então, era um pouco essa relação da loucura da Mrs. Leaf com a Winnie, né, que estava presa ali com seus objetos. A Mrs. Leaf entrava carregando uma caixinha, e nessa caixinha tinha máquina de escrever, batom, espelho. Ela tinha vários óculos de sol que ela trocava, né, o tempo inteiro. E ela escrevia cartas de amor. E é interessante lembrar que também que nessa mistura, ela vestida como uma rainha e os objetos familiares, já tinha esse deslocamento, ou seja, ela podia estar vestida como uma rainha, mas usar um telefone da época atual. Então, a máquina de escrever da época atual. Então, sempre havia esses deslocamentos, que é um pouco da nossa linguagem, mas um pouco até do personagem, que era louco, então se dava direito de vamos dizer, percorrer o tempo da maneira como ele quisesse. O personagem dele era atemporal. Com Beckett mesmo, né? E numa relação com Beckett, dos pertences, né? Dos pertences dessa não linearidade, né? Uma relação de causa e efeito entre as cenas, né? Ela vagava por aquela cidade com suas reflexões, e na casa com os objetos, né? E tinha uma coisa interessante, que ela, como ela era muito livre, a partir do momento que ela, nessa imaginação, ela vai dominando o mundo, ela entrava no meio de colunas, e no meio dessas colunas tinha uma reprodução da Valpinçon, do Angrès, e ao mesmo tempo era uma galeria, mas ela chegava lá vestida como uma rainha, com seu caixotinho, aí ela tirava uma vassoura e instalava a casa temporária dela, que seria ali. Era uma vassourinha pequena, e que essa vassourinha foi curioso, porque foi inspirada na minha irmã, que minha irmã estava varrendo a casa com uma vassoura quebrada, e eu achei muito curioso um adulto tá varrendo a casa com uma vassourinha de criança, porque a vassoura quebrou. Eu falei, puxa, gente, isso pode entrar na peça. Aí ela varria com uma vassourinha pequena de criança o seu espaço. Então, naquele momento, ela ia morar ali. Ela poderia morar na rua, ela poderia morar numa galeria, aí ela sentava e ali virava a casa dela. Aí ela abriu o guarda-chuva, ela pegava os seus pertences e aí começava a falar.
É interessante que você falava você sempre falou da questão do guarda-chuva, do uso do guarda-chuva, que era uma presença constante nos trabalhos multimédia, que mudou a maneira de usar em Bom Dia Mrs. Leaf, que é aquele percurso que o objeto vai fazendo, que eu acho que a Mônica chegou com os guarda-chuvas quebrados, jogavam todos para trás, que isso você tinha um cuidado grande com o guarda-chuva. Aqui começa a modificar um pouco, né? Porque antes Exatamente. a estética do grupo era toda muito clean, limpa, poucos objetos. E no Mrs. Leaf a gente começa a trazer mais objetos pequenos e os guarda-chuvas começam a ser utilizados, assim, sempre todos quebrados, e muitos. Mas tem uma história por que aconteceu isso. Primeiro, é assim, o próprio processo, você vai amaciando seus valores, sua estética. Porque realmente em Alucinações tinham 3 guarda-chuvas que eram da cor da roupa das pessoas e eu ficava muito tempo pensando como que a personagem podia entrar em cena com guarda-chuva, que momento que ela abria, e eu perdi muito tempo com isso. Até que um dia o guarda-chuva abriu sozinho na cena, eu falei, meu Deus, não tem problema nenhum o guarda-chuva abrir sozinho em cena. Aí eu falei, bom, não vamos ensaiar mais, a gente vai só improvisar em cima da peça pronta. Esqueçam tudo que vocês fizeram e começaram a improvisar. Então a Mônica que entrava com o guarda-chuva trouxe 5. Todos quebrados. E várias coisas começaram a modificar. Mas era curioso que eu que tinha tantas dúvidas como é que fechava um guarda-chuva, em Mrs. Leaf a Mônica pegava os guarda-chuvas, experimentava e jogava para trás. Jogava tudo para trás e uma pessoa ia lá. Isso até confirma esse negócio que eu estou falando das transformações. Dentro do próprio trabalho, as transformações acontecem assim, meio submersas. Que isso foi de um trabalho para outro. Por isso que eu acho a importância da continuidade, sobretudo para a gente na relação do objeto, porque hoje a gente está fazendo outras coisas, mas começa lá atrás e a continuidade é que permite você rever a sua utilização do objeto, a insistência no material. Porque às vezes é um acaso que aconteceu, esse guarda-chuva abriu sozinho, um acaso a observação, para onde as coisas podem ir, a insistência em ficar naquilo, não abandonar porque não conseguiu, e de repente as coisas vão se revelando. Não é uma regra assim, trabalhar com material reciclado, porque às vezes isso pode parecer uma postura, mas não é, porque tem uma história lá atrás, por que a gente chegou nessa reciclagem e o que a gente faz com esse material reciclado. Era uma época do multimédia assim, que veio desde Navio, Noiva, Gaivotas, desde a trilogia Joyce, onde a palavra e o movimento estavam muito colados, né? Assim, o nosso treinamento ele era todo junto, né? A gente fazia muito exercício de resistência física, falando, cantando, pulando corda, cantando. Era pesadíssimo, porque o tempo inteiro a gente estava falando um texto, no caso do Mrs. Leaf, eu estava ali sentado falando um texto no chão, aí levantava e começava toda uma partitura de movimentos, assim, muito dançado, porque a relação com a música também era muito intensa, a suíte urbana do Rufo, né, Herrera, que fez uma participação importante, o espetáculo era todo muito musical, né, a música fazia parte da cena, não era uma música, nunca foi no grupo, né, nunca teve uma função de atmosfera, mas ela cumpriu uma função quase que de personagem ali, para dizer mais, para construir esse sentido. Então a gente tinha uma relação palavra-gesto, palavra-movimento muito forte. E depois eu acho que essa dança dos corpos foi sendo substituída por uma dança de corpo com objeto, né? Que é até uma coisa que agora me interessa como pesquisa. Essa função do objeto que já vem ganhando autonomia. Cada processo ele demanda um trabalho específico que vai sendo descoberto ao longo da pesquisa. Então, para Badalgar, a gente começou a trabalhar com umas cadeiras e viraram o suporte para todo o trabalho corporal, assim, tinha uma coisa física muito forte, então a gente começou a criar toda uma dinâmica do ensaio que ia integrando ao espetáculo, mas que era ao mesmo tempo uma preparação corporal. Então isso é uma das coisas que mais me encanta no trabalho do multimédia.
Como sempre, a gente pesquisava cenário, a gente fazia tudo, a gente teve até intoxicação, porque essas latas a gente catou na rua. E a gente, uma vez, a gente usou thinner demais, então eu fui parar no hospital. Tinha que limpar a lata, né? Então a gente ficava lá limpar. cortando lata, limpando a lata, porque a lata tinha que passando verniz. E foi o japonês que descobriu como é que a gente encaixava uma na outra, porque elas não podiam cair. Isso tudo foi um trabalho assim insano. E a Ana Márcia, nessa época, ela tinha um namorado e a gente ficou tão obcecado por lata, igual agora a gente é obcecado por caixa de papelão, repetiu isso agora, e que ela estava andando com o namorado final de semana, a Ana Márcia viu umas latas, ela falava, para que eu preciso pegar essas latas. E o porta-mala do carro dele vivia cheio de lata. E aí, uma dessas vezes que a gente usou um pouco o thinner demais, apesar de ser um espaço aberto, nossa, eu mesmo fui parar no hospital, achei que ia morrer. Aí eu falei, não vou para o hospital não, porque se eu morrer, eu quero morrer em casa. Enfim, foi uma tragédia. Mas, assim, isso porque essa história da gente sempre construir o cenário, da gente buscar precariedade econômica que, por um lado, desperta muita criatividade e, enfim, essa relação da gente estar sempre com o cenário, fazendo, construindo, fica uma relação muito íntima. Desde quando eu comecei a assistir os espetáculos no multimédia, quando eu comecei a trabalhar, eu sempre achei que a Ione era quase que eu sempre tinha uma visão meio que ela era uma artista plástica do teatro, porque parecia que uma personagem entrava no canto de uma cena quase como você ver um quadro, uma proposição que um artista plástico constrói. Nossa, aquele personagem vermelho entra lá no fundo. E a cena inicial é impactante, que é a Ana Márcia lá no fundo e com você lá na frente, como que parece que cria uma obra mesmo de artes visuais. E tem homenagem à obra de artes visuais, que é uma coisa também que perpassa a história do multimédia, que é quase reprodução de quadro em cena, né? Que citações, citação de imagem. E na realidade, esse Almoço sobre a Relva, que é um quadro do impressionista Manet, eu fiz um texto para ele, porque eu imaginava que naquela época, uma mulher nua, sentada, fazendo um piquenique com aqueles homens, apesar de estarem vestidos com terno e tudo, a conversa devia ser banal. Né? Eles não tinham que estar filosofando ali, provavelmente deviam estar... Então o texto era de uma banalidade, mas era quase uma fofoca. Era uma conversa assim, inconsequente, porque eu imaginava que no quadro eles poderiam ter conversado muito, porque fazendo um piquenique no campo, você vai ficar falando de amenidades, né? Era uma coisa muito intensa, assim, era muito intensa emocionalmente, muito intenso do trabalho. E acho que isso, para mim, me deu uma formação de que tudo que eu faço hoje é decorrente disso, né? Que eu tive outras experiências paralelas e depois, mas no México, por exemplo, um diretor falava para mim qualquer coisa, eu achava bichinha, eu falava assim, você pode cobrar à vontade, não tem problema não. Qualquer diretor que me cobrou alguma coisa depois, eu falava, minha mãe já me cobrou até o dedo do pé, pode falar o que você quiser, eu voltava e ia de novo. Um processo de descoberta junto, de troca, que cada um tem ali para... Estamos juntos, né, no mesmo barco, essa relação de grupo que é tão intensa também. Ione recebe a gente, a produção é na casa dela, então é uma relação muito íntima que é criada desde o início. Então, nas entrelinhas, tem uma convivência ali muito intensa mesmo. No grupo, pelo menos como eu aprendi a improvisação, não é uma coisa de ir lá e fazer qualquer coisa, né? Eu punha lá um corpo, uma cadeira e falava, constrói um sentido. Para construir um sentido, você tem que, de algum modo, fazer uma dramaturgia naquele momento, né? Do espaço, dos objetos, né? Do tempo. Eu acho isso um aprendizado para o ator sem justificar. Não pode, sem justificar. Coisa que as pessoas também andam esquecendo. Né, essa coisa que eu acho que tem muito a ver com o teatro antropológico também, da mesma época, né, do Barba, assim, que eram horas de trabalho físico, pouca palavra e muita ação. Ou seja, se você quer propor alguma coisa, vai lá e faz. Né? Não fica na elaboração ali intelectual, que na hora do fazer... E na realidade, essa coisa da justificativa, que eu acho que é muito... Eu acho que o ator, assim, a gente sempre conversa sobre isso, o ator, é meio antagônico, porque o ator, ele entra com tudo dele. Mas não é ele que está ali. Na realidade, ele está trabalhando para uma obra. Então, essa justificativa é coisa do ego. Eu errei por causa disso. Eu falei, primeiro, o público nunca vai ser justificado, nunca vai ouvir justificativa de nada. Então, o público vai lá para ver alguma coisa. E essa justificativa é uma vaidade.
Você pode errar, vamos desmanchar e começar de novo. E o que vai ficar é o que é mais interessante para a obra, não é para o ator, ou para mim, ou para quem quer que seja. A obra pede as suas, ela tem vida, então ela tem as suas necessidades, vamos dizer, essenciais, né? É isso que eu falo, que eu gosto até de insistir nesse assunto, porque nessa relação de quem está criando, a gente tem que ter uma relação até de humildade mesmo, porque se existe uma coisa que eu posso constatar que acontece, é essa vida da obra. Inclusive, assim, às vezes a gente começa um trabalho pensando que você vai numa direção e a coisa vai vindo à tona e, de repente, você perde aquele controle absoluto. Não é uma coisa racional. É claro que você começa a conectar com a obra num outro nível de percepção, mas não é no nível racional que você começou pensando que você vai fazer isso. Não é o pensado. É nessa relação da vivência que a coisa vai se manifestando e eu acho que acontecem revelações. Hoje em dia, a pessoa vai para o teatro, ela, a família dela, a casa dela, o cachorro, o papagaio, o copo que ela bebe, a roupa que ela levanta. Eu não tenho nada a ver com isso, mas realmente nada. Agora, eu tenho tudo a ver com isso, porque quando eu vou para o teatro para fazer alguma coisa, sou eu que estou lá. Mas eu não penso, eu vou falar dos meus devaneios, mas eu estou no universo que eu vou me conectar com o meu inconsciente. O inconsciente é mais inteligente, mais livre. Então, ele vai conectar comigo por via indireta. Mas eu até evito, eu não quero ser reconhecida. É claro que Bom Dia, Mrs. Leaf era uma guerra contra os homens, porque era uma época que eu estava em guerra contra os homens. Mas eu não fui falar dos meus problemas pessoais contra os homens. E se alguém falasse, eu ia falar de jeito nenhum. Eles falavam assim, não, a peça é meio feminista, né? Mas imagina, gente, isso não, é uma história. Eu negava a minha interferência, que hoje todo mundo afirma, assina embaixo e conta tudo, eu negava. Mas eu acho que quando você vai para a arte, eu não sei, você tem que conectar com uma outra coisa. Eu acho que eu começar da minha vida, eu não tenho curiosidade, jamais faria isso. Mas é o que se vê no teatro. Nesse sentido, eu não tenho nenhuma modernidade e nem quero ter, sabe? Porque realmente não me interessa o meu cotidiano, mas interessa o cotidiano, porque, por exemplo, a gente trabalha com cadeira que está dentro de casa, tem umas aí que vão e voltam. A gente trabalha com caixa de papelão que está na rua, a gente trabalha com carrinho de mercearia que você empurra. Ou seja, é um cotidiano, é o meu universo, mas não o meu universo pessoal direto relacionado com ele. Agora, é impossível não ser você que está elaborando, com o seu conhecimento, com a sua estética, mas como eu falei aquela hora, a obra exige um distanciamento para você deixar ela viver. Eu acho incrível na Ione essa capacidade de invenção constante que ela tem. É uma artista que a gente não consegue classificar, para dizer que ela é uma diretora de teatro, é pouco. O que ela faz é um trabalho criativo absolutamente original, singular, que é transdisciplinar, que é multilinguagem, mas que, como todo criador, que ao mesmo tempo é fundador de alguma coisa, que eu acho que é o caso da Ione, é uma renovadora da cena, assim, radical, ela também construiu a própria pedagogia que torna possível o seu teatro. Então, eu acho que é muito interessante observar que a rítmica corporal dramática, que é a metodologia de treinamento que a Ione desenvolveu para os seus atores e para o seu grupo, ela sinaliza também uma invenção pedagógica que possibilita aquela cena inovadora. Orna, Krishna Tort, Rastana, Zaimist, Zaifrashta Pimpashtirut Parmit, Canturot Razeve, Pror, Vrajashta do Previkia Fortetus de Cor, Arashta, Apretruf Palek Nani Mumbai, Stumbraparak. Isso eu acho que é como você nascer, morrer, você vai entrar em contato com um total desconhecido. E a vida, gente,
total desconhecimento. A gente não sabe nem por que nasceu e nem a hora que vai morrer. Então, já é tudo desconhecido. Então, o conhecido não me interessa muito, não. Eu quero ir para o desconhecido, sabe? Eu não tenho medo. Pelo contrário, eu tenho medo. Porque eu falo assim, para onde que isso vai? Mas isso, o melhor momento é quando eu não sei para onde vai. Essa desordem, que eu sei que ela vai se transformar numa organização, porque esse mesmo começa num caos e o caos tende à organização. E o desafio é saber o tempo que você permanece na desordem e o tempo que você respeita o tempo da organização, que é igual uma fruta, é igual na natureza. Você planta, a coisa se desenvolve, a fruta fica madura. Se ela passa do tempo, ela apodrece. É a mesma coisa numa estrutura de processo. Se você passa do tempo, você se perde. Então, você colher a fruta madura é o desafio.